Ei, senhor influencer, chega aqui. E o dólar a R$ 8 após a eleição? É pra quando? Cara, o que tem de influência sendo zoado por ter falado para o pessoal dolarizar o investimento não é brincadeira. Bom, eu sou Paulo Portinho e nesse vídeo a gente vai entender as falhas dessa análise. Me acompanha. Esse erro de avaliação, na minha opinião, tem dois problemas. O primeiro é misturar ideologia política com finanças e economia. Os caras podem ter razão em todas as análises políticas que fazem, é óbvio que a política influencia a economia, mas a análise econômica tem que ser técnica. De que adianta o cara acertar que o dólar vai a R$ 8, mas em vez de acontecer em um ano, levar 10. Né? Em finanças, não basta você acertar a tese de investimento, você precisa acertar também o timing. E aqui eu não estou falando de timing de bolsa, né, que é super rápido, eu estou falando de timing da economia, timing da economia é mais lento. Mas o mais importante desse vídeo não é discutir esse primeiro problema, que é o viés político na análise econômica. Eu quero falar do segundo problema que afeta as análises sobre a economia brasileira. Então, Portinho, como é que a gente deve analisar a economia brasileira? Depois da experiência dos anos de 2014 a 2017, onde o Brasil enfrentou provavelmente um dos piores momentos da sua história, momentos econômicos, né? Entendo que a forma mais objetiva e sem viés de avaliar a economia brasileira é sempre se perguntar qual o efeito dessa variável micro ou macroeconômica nas contas públicas. Agora, por que eu estou afirmando que os problemas e soluções para a economia brasileira giram em torno da órbita fiscal? Isso não é só análise teórica, mas é fruto da dura realidade que a gente enfrentou naquele período, 2015, 2014, 2017. Eu acompanhei de forma bem próxima essa situação. E todas as coisas relevantes que aconteceram no país estavam associadas à deterioração fiscal da época. No Rio, onde eu morava, a frustração de receitas fiscais fez acontecer algo que eu nunca tinha visto. Pessoas próximas de mim, né, parentes, que eram servidoras públicas na ativa e aposentadas, pararam de receber salário. Aposentado parar de receber salário, bicho, é muito impacto. O Estado brasileiro tem muita participação na economia. Quando entra em inanição, rapidamente impacta o resto todo. As pessoas podem falar o que quiserem sobre os motivos para o impeachment da Dilma, mas eu só enxergava uma questão: deterioração fiscal. Todo o resto, toda a movimentação política derivava desse medo de que o Brasil se tornasse insolvente. Acho que é melhor dar alguns exemplos para vocês entenderem o que é essa análise com base na dominância fiscal. Depois a gente explica isso, para vocês entenderem melhor. Qual o impacto do câmbio nas contas públicas brasileiras? O pessoal da luta política falava em dólar a R$ 8, mas eles esquecem que o dólar alto significa mais inflação e uma enorme valorização das reservas que o Brasil tem. Inflação alta é ruim para o governo, por um lado, evidente, mas dá alívio nas receitas fiscais. E um dólar forte gera forte valorização das reservas cambiais brasileiras. Acho que vale a pena dar uma olhadinha nesses números do balanço do Banco Central de 2020. Por que eu peguei 2020? Porque foi um ano em que o dólar disparou. E isso deixa muito claro o que a gente está colocando aqui. No primeiro semestre, com a disparada do dólar, o resultado em reais das reservas foi uma valorização de 535 bilhões de reais. Já no segundo semestre, como teve queda no dólar, houve um prejuízo de 87 bilhões. O Banco Central faz uma análise de sensibilidade também para medir o que aconteceria com uma valorização de 20% do real frente ao dólar. Dá uma olhadinha. Caso o dólar derretesse 20% em relação ao real, teríamos um prejuízo estimado nas reservas de cerca de 369 bilhões de reais. Entre 2009 e 2019, esse resultado positivo do Banco Central ia direto para o Tesouro Nacional em dinheiro e servia para pagar juros da dívida. Quando tinha prejuízo, o Tesouro emitia título para cobrir. Em 2019 isso mudou e hoje precisa de autorização do Conselho Monetário Nacional. Quem analisou que o dólar ia disparar sem limite não olhou para o fato de que dólar alto tende a gerar mais receitas fiscais e valorizar as reservas, além de estimular exportações brasileiras e movimentar a economia. Ele tem uma barreira, vamos dizer assim, uma barreira do bem, né? Ou seja, ele gera resultados que impedem que ele suba mais. Só um comentário, gente, tudo que eu estou falando aqui não leva em consideração cisne negro, tá? Então, cisne negro são coisas que levam a economia a movimentos irracionais, como uma guerra nuclear ou outra pandemia. Aí, amigo, aí realmente ninguém sabe o que pode acontecer e, de fato, tudo pode acontecer. E a picanha barata? Qual o impacto nas contas públicas brasileiras? O segundo elemento é a inflação e o preço da picanha. Outra questão que virou briga política é o preço da picanha.
E aí virou briga até se era picanha mesmo ou era colchão duro. Os influencers diziam que a picanha ia disparar, né? E a inflação ficar fora de controle, enquanto outros influencers com outros vieses diziam que ia desabar e tal. E esse pessoal que falou que a picanha ia disparar acabou cometendo o mesmo erro que eu citei quando tratei do dólar, né? Eu tenho bastante dúvida sobre o que vai acontecer no futuro com essa questão da inflação, gente. Não faço a menor ideia. A situação mundial me parece instável, mas insisto, qualquer análise sobre qualquer indicador econômico no Brasil precisa ser cotejada com a rainha-mãe da economia brasileira, hoje em dia, né? Passado não era assim, a questão fiscal, o equilíbrio das contas do governo. Uma coisa interessantíssima é que a inflação baixa traz muito alívio para a população, né? Eu estou adorando não ter que pagar R$8 no litro de leite, R$8 na gasolina. A inflação baixa ajuda demais a popularidade de qualquer governo. Por outro lado, é muito ruim para as contas públicas, né? O Brasil vive hoje uma situação sui generis. Temos alta do PIB, maior do que a esperado, inclusive, com queda forte na arrecadação e disparada nos déficits. Boa parte disso se deve ao excelente comportamento da inflação nesses 8 primeiros meses do ano. Me desculpe aí o pessoal da luta política e tal, mas a picanha caiu de preço, cara, sabe? E não é só picanha em carne, de maneira geral, né? E não é só uma percepção minha, de quem faz mercado, né? Eu faço mercado aqui em casa. Se você olhar balanço de frigorífico no mundo inteiro, você vai ver um monte de prejuízo, né? Então, sem esquecer essa luta política, análise fria dos números, é que uma queda na inflação, ou uma inflação muito baixa durante muito tempo, é um alento para nós, né, população, mas é muito desafiador para as contas públicas. E o preço das commodities? Como impacta as contas públicas brasileiras? O terceiro é o preço das commodities, gente, tá? Isso está tudo associado, né? Mas pouca gente lembra, eu não esqueço, de jeito nenhum. Um amigo meu vendia software para o estado do Rio, 2014 a 2016. Ele comentou comigo no auge da crise que as receitas previstas com royalties de petróleo tinham caído tanto que o estado talvez não tivesse condição de pagar coisas básicas como salários e aposentadorias. O secretário de Fazenda lá mostrou para ele isso. E foi de fato o que aconteceu, né? Nessa variável econômica, a gente vive o mesmo dilema da inflação. Petróleo barato dá um enorme alívio para o cidadão, mas quando vai a $130, dá um alívio para as contas públicas. É duro dizer isso, mas isso é um fato, né? A alta dos combustíveis no passado recente encheu os cofres dos estados brasileiros de grana. Encheu o governo de quê? De dividendo da Petrobras. Encheu os cofres com impostos pagos pelos produtores. E tudo isso serviu para quê? Para melhorar a situação das contas públicas, bem mais do que se esperava, né? Uma alta generalizada nas commodities é provavelmente a melhor aposta para a solução de vários problemas brasileiros no momento. Exportadores teriam lucros altos, aumentaria o repasse de dividendos, aumentaria o repasse de royalties, pagamento de impostos, isso aumentaria a inflação, isso é a parte ruim, né? Mas que também, por sua vez, traria alívio fiscal. Estimularia a economia, aumentaria o PIB e também melhoraria o fiscal. Mas o lado ruim, bicho, é que ninguém quer inflação, meu. Ninguém quer. Ninguém está querendo pagar 8 pila em litro de leite de novo. É ruim para a população, é ruim para a imagem do governo. O fato é que ninguém sabe se esse boom de commodities virá. Eu acompanho o noticiário internacional e lá como cá, a impressão que eu tenho é que ninguém sabe de nada. Já nem se arriscam a prever o que vai acontecer, né? Hoje o noticiário internacional tem se limitado a discutir o que vai acontecer com os juros dos Estados Unidos, né? O resto é, como diz o americano, educated guess. PIB bom é PIB crescendo. Mas como fazer isso? O quarto elemento, pessoal, a quarta variável é a relação entre PIB e impostos. O PIB não tem muita dúvida, tá? O ideal é ter ele em alta sempre, de preferência em alta sustentável, né? Não voo de galinha. E PIB em alta é sinal de arrecadação em alta. Então, o ideal, cara, é mirar nessa variável, pois essa não tem pegadinha. O ideal é crescer sempre. É bom para o povo, bom para o emprego, bom para a economia, bom para a arrecadação, bom para o governo. Por outro lado, quando o PIB está em queda ou estagnado, é um desastre, né? Acho que a gente teve esse período de 2015 a 2017, esse período mostrou claramente o impacto de uma recessão nas contas públicas do país. Em 3 anos, a gente saiu de 50% da relação dívida-PIB para cerca de 70%, bicho. Por isso que eu resolvi misturar os impostos nessa equação. Eu não estou falando apenas de PIB, mas também de carga tributária. Alguns de vocês podem estar pensando o seguinte, que a questão fiscal poderia se resolver basicamente com o aumento de impostos. Mas essa equação só vai fechar se o aumento de impostos não for inibidor do crescimento. Se for, a gente vai ver um aumento na sonegação, redução do PIB, quebradeira de empresas e consequente derretimento da arrecadação fiscal. Então, uma solução rápida para a questão fiscal, só com aumento de impostos, apenas funcionaria se não inibisse o crescimento econômico. Eu falei para vocês que essa era a única variável que não tem downside, só tem upside.
mas também é mais difícil, né, de gerenciar. Quem dera fosse fácil a gente criar crescimento econômico sustentável. Assim, não é muito fácil, né? A gente está tentando isso há muitos anos. A dominância fiscal. Então, a conclusão disso, pessoal, é a dominância fiscal. Aqui, gente, eu não estou dizendo que outras análises mais sofisticadas e elaboradas não são válidas. Elas são válidas, são importantíssimas, são muito bem-vindas. Eu estou falando de um sentimento meu. Esse é pessoal. Eu só consigo analisar o Brasil sob esse prisma, né? Na hora que o fiscal aperta, nenhuma outra questão se impõe de forma mais visível, mais premente. Todas as forças políticas e econômicas se voltam para o quê? Para a solução fiscal, com medo de que o país entre em insolvência. O Estado brasileiro é muito grande, tem muitos repasses de salários, pensões e subsídios. Eu entendo porque muitos analistas ignoram isso. Essa questão é relativamente nova para o Brasil. Os problemas do Brasil da hiperinflação eram essencialmente cambiais. A gente não tinha dólar, mas imprimia dinheiro nacional e resolvia as questões fiscais com o imposto inflacionário. As várias crises enfrentadas pelo Fernando Henrique, já no período do real, foram essencialmente cambiais. Nosso endividamento interno era razoavelmente tranquilo, mas o externo era um desastre. E acontecia o contrário do que eu falei sobre as reservas, né? Como a gente não tinha reserva cambial líquida, quando o dólar disparava, a nossa dívida disparava junto, porque a nossa dívida era muito grande, dívida em dólar. Por isso a gente chegou a 60% da relação dívida-PIB em meados de 2002. Boa parte era dívida externa. Nossa primeira grande crise fiscal, de fato, se deu ali entre 2015 e 2017. E pouca gente se tocou que de lá para cá é a variável que mais importa na economia. Mas, repito, gente, a minha sensibilidade é essa, tá? É como eu avalio internamente, para mim, a questão econômica, sempre questionando o impacto das variáveis na questão fiscal. Eu sei que muita gente vai discordar, não há qualquer problema em discordar, não estou falando nada científico, provado matematicamente. É apenas uma sensibilidade de que o Brasil está sempre à beira do que a gente chama de dominância fiscal, né? Dominância fiscal é algo que surgiu no debate econômico há alguns anos. Pode-se entender como uma situação de desequilíbrio em que a crise fiscal passa a dominar a política econômica do país. É isso aí, queridos. Tudo o que acontece na economia brasileira eu sempre pergunto: qual o impacto fiscal? Desde 2015 tem funcionado. Queria agradecer a presença de vocês aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.